estudantes, prazer estar de novo aqui com vocês, tá? Chegando para vocês uma aula nova, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre a fotossíntese, tá? Lembram que nos conteúdos anteriores a gente trabalhou as cadeias alimentares e nas cadeias alimentares a gente falou que a gente tinha dois tipos de organismos quanto à obtenção de alimentos, né? A gente falou que tinha os organismos autótrofos, né? Lembram o que é um organismo autótrofo? O organismo autótrofo é aquele que consegue produzir o seu próprio alimento, né? E a gente falou que tinha também os heterótrofos, que são aqueles organismos que dependem de outros, né, para conseguir o seu alimento, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, tá certo? Nesses organismos autótrofos, que lá na cadeia alimentar a gente também consegue classificar eles como produtores, né? Eles produzem o seu alimento e possuem um mecanismo, né? O mecanismo de obtenção de alimento dele, dessa fabricação desse alimento, é justamente a fotossíntese que nós vamos trabalhar agora aqui, certo? Para nós iniciarmos, vamos pensar quem são os organismos autótrofos, quem são os organismos que realizam a fotossíntese aí, tá? Então, um dos organismos que vocês já devem estar pensando aí é as plantas, né? Então, as plantas e os vegetais, elas realizam fotossíntese. Porém, tem outros organismos também que realizam fotossíntese, tá? A gente tem as bactérias, também algumas, não todas, né? Uma classe de bactérias chamadas de cianobactérias. Essas cianobactérias aqui, elas também realizam a fotossíntese, tá? Essas cianobactérias, talvez em algum material didático, algum livro que vocês, porventura, podem se deparar aí para frente, no estudo de vocês, pode estar como algas azuis. Porém, algas azuis é um termo assim que não se usa mais, certo? Algas azuis, na verdade, não é uma alga, é uma bactéria, né? Então, esse termo algas azuis aqui, ele não se utiliza mais, tá certo? Nos dias atuais, a gente chama de cianobactérias. E uma outra classe de organismos que também realiza a fotossíntese são as algas, certo? As algas são um grupo de protozoários, tá? Fotossintetizantes, que também realizam a fotossíntese, tá? Porém, as cianobactérias e as algas, elas têm um mecanismo um pouquinho diferente das plantas, né? Mas não deixam de realizar a fotossíntese, tá? Pois bem, o que é a fotossíntese, então? A palavra fotossíntese, ela já me diz muita coisa sobre o que é a fotossíntese, né? Porque foto, se nós dividirmos aqui a palavra aqui, ó, foto significa alguma coisa com luz. E a síntese é você juntar elementos, né? Você pegar vários elementos e formar um só, né? Então, o que vai ocorrer aqui? Juntar, deixa eu escrever aqui, juntar. Então, ele vai juntar vários elementos através da luz, formando um elemento só, beleza? Então, quem realiza a fotossíntese são as plantas e os vegetais, né? Cianobactérias e as algas, ok? A fotossíntese também vale ressaltar aqui que dentro da cadeia alimentar que a gente estudou, ela é muito importante, né? Porque é o início da produção do alimento. Imagine se não existisse a fotossíntese, como que seriam as cadeias alimentares, né? Porque alguém tem que começar esse ciclo, né? Porque senão não teríamos como dar sequência lá na cadeia alimentar, tá certo? Então, ela é muito importante. Outra coisa também que eu quero salientar aqui, que o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje aqui da fotossíntese,
ele é um conteúdo um pouquinho mais geral, tá? Ele não vai ser tão rico em detalhes, até porque esse conteúdo vocês vão retomar ele lá no ensino médio de novo. Aí sim, né, vocês já vão ter alcançado um nível de conhecimento maior que vai permitir vocês a trabalhar a fotossíntese com mais detalhezinhos, tá? Porque na verdade, a fotossíntese é um processo bem mais complexo, tá bom? Pois bem, então a fotossíntese nada mais é do que um processo de síntese que eu acabei de falar para vocês, que se trata do que? De reunir ou juntar vários elementos diferentes, formando um só, através da luz. Então, a fotossíntese é um processo de síntese que exige luz para que se realize, tá certo? Isso é a fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, se faz necessária a presença de alguns fatores. Fatores esses ambientais, tá? Precisa ter alguns fatores para que a fotossíntese ocorra, né? E você aí já deve estar pensando em alguns, né? O primeiro deles já está aqui, né? Que é quem? A luz, né? A luz precisa estar presente, mas também temos que ter outros aqui, que são quem? A água, né? A água ela tem que estar presente para que ocorra a fotossíntese, senão não tem como ocorrer a fotossíntese sem água. Outro elemento aqui que precisa estar presente no ambiente é o gás carbônico, tá? O gás carbônico ele é importantíssimo para que se realize a fotossíntese também. E o último aqui então é a luz, tá? Coloquei aqui, pode ser luz solar, né? Proveniente do sol ou também de alguma fonte artificial. Você vê muitos casos aí que o pessoal tem estufa, né? Não sei quem já viu isso aí, mas tem muita gente que tem estufa e eles deixam luzes acesas à noite, né? Para quê? Para que a planta se desenvolva mais rápido, né? Para que a fotossíntese ocorra sem parar, tá bom? Então, os três fatores que precisam estar presentes simultaneamente, ou seja, eles têm que estar presentes juntos, né? São a água, o gás carbônico e a luz. A água, se habituem com essas formulazinhas químicas aqui, né? H2O, quando eu falo H2O, nós estamos se referindo à água. CO2, dióxido de carbono, é o nosso conhecido gás carbônico, tá? E a luz que pode ser do sol ou alguma fonte artificial aí de luz, tá bom? Também vai funcionar. Então não esqueçam desses três fatores aqui, ó, são importantes para a realização da fotossíntese, ok? Então, através da fotossíntese tem-se a formação de matéria orgânica. Desde a cadeia alimentar, a gente fala muito nessa matéria orgânica, né? Os alimentos consumidores, eles consomem a matéria orgânica do organismo que está no nível trófico anterior, né? Mas o que de fato é essa matéria orgânica que a gente tanto fala, né? Matéria orgânica, nesse caso aqui, na obtenção de alimento, é a glicose, tá? Que é um carboidrato. Sempre que vocês ouvirem a palavra carboidrato, gente, eu sei que vocês ainda não estudaram isso aí, mas sempre que vocês virem essa palavra aqui, ó, carboidrato, ela refere-se a açúcar. Um carboidrato é um açúcar, tá bom? Dentro dos carboidratos temos vários tipos diferentes de açúcares, tá? Mas sempre que aparecer carboidrato, é um açúcar. E a matéria orgânica da fotossíntese, aquilo que a fotossíntese vai realizar, através desses três elementos aqui, ela vai juntar tudo isso aqui para produzir um carboidrato chamado de glicose, ou seja, um açúcar chamado de glicose, tá? E já para vocês se ambientarem aqui com a questão química, a glicose ela tem uma fórmula química assim, ó, C6H12O6, certo? Sempre que vocês virem C6H12O6, refere-se a um carboidrato, a um açúcar, né? A um açúcar, e ele pode ser a glicose, ok? Beleza? Então, o resultado da combinação desses três fatores aqui resulta num produto final chamado de glicose,
que depois vai ser quebrado mais para frente, né? Ela vai ser separada e daí de fato vai liberar a energia que a gente precisa para o nosso metabolismo celular, tá bom? Beleza? Então, através da fotossíntese tem-se a formação de glicose, ok? A partir da água e do gás carbônico, tá bom? Os seres fotossintetizantes têm a necessidade de um pigmento que capta energia de luz solar. E o nome desse pigmento é o pigmento clorofila, ok? Nas plantas, a gente vai ter o pigmento clorofila. Qual que é a função do pigmento clorofila? Aqui muita gente faz confusão aqui, tá? A gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque o pigmento clorofila, a função dele, se nós pensar em função, qual a função do pigmento clorofila que está lá na célula do vegetal? Muitos vão me responder, ele tem a função de dar cor verde às plantas. Não é isso, gente, tá? A função do pigmento clorofila é captar luz, ok? Ele vai captar luz para quê? Para que se realize a fotossíntese. A cor verde, claro que a presença desse pigmento faz com que aquele organismo tenha a cor verde, tá bom? Então é uma consequência dele estar lá, beleza? Mas a função do pigmento clorofila é captar a luz e precisa ter ele para que se realize a fotossíntese, tá bom? Então, os seres fotossintetizantes têm a necessidade de ter um tipo de pigmento. Isso aqui, mais para frente, vocês vão ver que existem vários tipos de pigmentos diferentes, tá? Beleza? Mas nós vamos focar mais no clorofila, ok? Então, clorofila é um tipo de pigmento que tem a função de captar luz e ele está presente lá nas plantas, ok? Não podemos afirmar que todos os seres fotossintetizantes possuem clorofila, ó. Acabei de falar para vocês, o clorofila não é o único pigmento que existe, certo? Algumas bactérias possuem um tipo especial de pigmento chamado de bacterioclorofila. Lembro que lá no início eu falei para vocês que as bactérias elas têm um mecanismo um pouquinho diferente de realizar a fotossíntese, né? E um pouquinho diferente está aqui já, ó, né? Então essas cianobactérias elas não têm o pigmento clorofila, elas possuem um pigmento chamado de bacterioclorofila, beleza? E as bactérias também elas não vão liberar oxigênio, ok? Não vão liberar oxigênio no final do processo da fotossíntese, tá bom? Então é um pouquinho da diferença aí entre plantas e as bactérias, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês a fórmula geral da fotossíntese, que vai aparecer muito em livros para vocês, mas ele nada mais está nos dizendo aquilo que nós falamos até agora. Ele vai pegar o que aqui? CO2. Quem é o CO2? Isso aí, dióxido de carbono, gás carbônico. Vai juntar com a água, certo? H2O, água. E a luz aqui também faltou, né? Então, luz, CO2 e água vai se transformar em quem? C6H12O6. Quem é o C6H12O6? Um açúcar, né? Nesse caso aqui, a glicose. E oxigênio que ela vai liberar para o ambiente, certo? Então, o produto da fotossíntese é quem? A glicose e o oxigênio que ela vai liberar para o ambiente, que é muito importante para nós também. Outro fato importante da fotossíntese, que através da fotossíntese a gente consegue ter o que? Oxigênio disponível no ambiente para nós sobrevivermos, certo? Então, a formulazinha da fotossíntese está aqui, né? Bem tranquila, não tem segredo nenhum, está só falando que está juntando esses elementos e formando esses novos elementos aqui, tá bom? Aqui a gente tem um desenho da fotossíntese, né, ocorrendo, né, na planta. Então lá na folha, nas áreas onde pega a luz, qualquer região da planta, né, aonde pegue luz, é realizada a fotossíntese, gente, tá? Pode ser no caule? Pode sim. Pode ser nas folhas? Pode, né? Aqui no exemplo está mostrando aqui na folhazinha, né? Então que tem o quê? A luz solar chegando,
Quem está captando a luz solar aqui? Quem é? O pigmento clorofila, tá bom? O pigmento clorofila que está aqui está captando essa luz solar, beleza? Está entrando aqui também quem? A água, através das raízes aqui, certo? Essa água vai entrar pelas raízes através de um vaso condutor. Vaso condutor é como se fosse um canudinho, tá? E na planta existem vários canudinhos ali dentro, tá? E um deles é o xilema. Xilema, ele está bem no meio do caule dela aqui, tá? É um canudinho que a água vai entrar por ali, tá certo? Então a água vai entrar no xilema, vai chegar até na folha para realizar a fotossíntese aqui, tá bom? Então a água entra pelas raízes, a luz solar é captada pelo pigmento clorofila e o CO2 ele entra aqui diretamente aqui na folha, certo? Como que entra o CO2 aqui? Através de uma estrutura chamada de estômato, tá? O estômato tem a função de trocas gasosas, trocar gases, deixar o CO2 entrar e deixar o oxigênio sair, ok? Vai sair por uma estrutura chamada de estômato que está lá nas folhas, tá? A função dele, então, é trocas gasosas, fazer essa troca aí. E aqui tem um desenho dele aqui, ó. Se nós pegar um pedacinho de uma folha e colocar no microscópio, nós vamos ver isso aqui. Cada quadradinho desses aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou marcando, ó, cada quadradinho desse aqui, o que que é isso aí? É uma célula, tá? Uma célula vegetal aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui é uma célula vegetal. Vocês podem notar que entre as células aqui, ó, a gente tem algumas estruturas aqui, ó, que parecem uma boquinha, né? Essa estruturazinha aqui, essa aqui, ó, aqui tem outro, aqui, aqui, aqui. Então tem vários o quê? Estômatos, tá? Por esses canais aqui é que vai entrar quem? Os gases. Vai entrar o CO2 e vai sair o oxigênio, tá? Beleza? Então o CO2 ele vai entrar pelos estômatos e, por consequência, o oxigênio que vai ser produzido aqui também vai ser liberado pelos estômatos aqui para o ambiente, tá certo? Beleza? Vamos lá então. Vamos continuar. Aonde que se realiza a fotossíntese na folha? Vocês sabem que a folha ela é composta, mostrei para vocês agora, que tem várias células, certo? Lá dentro da célula, que eu já vou mostrar para vocês, existe uma estrutura, existe uma organela, tá? Uma organela chamada de cloroplasto. Lá dentro desse cloroplasto, o que que vai ter dentro desse cloroplasto? Vai ter o pigmento clorofila, e lá dentro do cloroplasto é que vai ser realizada toda essa sequência de eventos da fotossíntese, tá bom? Então, se pedirem para vocês aonde que é realizada a fotossíntese numa planta, é dentro da célula? Sim. Em que região dentro da célula? Porque dentro da célula, né? Olhem uma célula aqui, ó. Quantas estruturas tem dentro de uma célula, né? Aonde que é realizada? No cloroplasto, tá bom? Então, a fotossíntese é realizada numa organela chamada de cloroplasto, tá bom? Aqui eu coloquei uma sequenciazinha aqui para nós poder entender. Então aqui a gente tem as células, né? Se nós pegar um fragmento de uma folha e colocar no microscópio, nós vamos ver isso aqui, né? Esse desenho aqui. Cada círculozinho desse aqui representa o quê? Uma célula, certo? Isso seria um pedacinho da folha aqui, ó. Então, se nós fosse olhar no microscópio, nós viríamos isso aqui. Se nós ampliar uma dessas célulazinhas aqui, vamos pegar essa aqui e vamos ampliar ela, ó. Vamos ampliar ela, nós vamos ver isso aqui, né? O que que tem lá dentro de uma célula? Várias organelas e outras estruturas também, tá? Só para vocês estar entendendo o que a gente está falando, organela é algo que está dentro da célula, que tem uma função específica e que está envolto de uma membrana, tá? Quando a pessoa fala é uma organela, você tem que pensar, é alguma coisa que está dentro da célula e que também tem uma membrana ao redor dela aqui, certo? Isso é uma organela. Se não tiver membrana e está dentro da célula,
a gente chama de estrutura, tá bom? Então, uma organela tem que ter uma membrana ao redor dela, certo? Então, se nós ampliar essa célula, nós vamos ver isso aqui, ó. Aqui está uma célula, bem bonitinha ela, né? Dentro aqui a gente tem a presença de quem? Que nos interessa nesse momento aqui, que é o cloroplasto, ó. Tem 1, 2, 3, 4 aqui nessa célula aqui. Mas pode ter muito mais cloroplasto, dependendo da região em que essa célula foi retirada. Se nós pegarmos aí da folha, nós vamos ter bastante cloroplasto. Por quê? Porque é uma região que pega muita luz. Se tu pegar uma região que pega menos luz, vai ter menos cloroplasto, tá? Então, pode variar o número de cloroplastos dentro de cada célula. Então, a estruturazinha está aqui. Esse aqui é o cloroplasto. Agora, vamos ampliar esse cloroplasto aí para nós ver ele lá dentro, como é que ele é. Se nós pegar o cloroplasto aqui, e nós pudesse tirar ele e ampliar ele, deixar ele maior, nós íamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é o cloroplasto, né? Aqui é a organela, ele tem, como eu falei para vocês aqui, ó, membrana, tem uma membrana ao redor dele, e lá dentro a gente tem várias estruturas aí, tá? Nesse momento aqui, o que é importante você lembrar que tem lá dentro? Você tem que lembrar que tem o tilacoide, tá vendo? Tilacoide e o estroma, ok? Que são as regiões que vão de fato ocorrer aí a fotossíntese, tá bom? O tilacoide é cada um desses travesseirinhos aqui, ó, estão vendo? Parece uns pneuzinhos aqui, um empilhado em cima do outro. Cada um desses pneuzinhos aqui se chama tilacoide, tá? Já o estroma é essa areazinha de verde mais clara aqui, ó, que é como se fosse um gelzinho. Pensa numa água mais densa, assim, como se fosse um gel de cabelo, né? Não tem? Né? Um gelzinho de cabelo aqui no meio, aqui, ó. Então, esse gel que está aqui no meio se chama estroma, que é esse espaço entre os tilacoides aí, tá bom? Só para nós elucidarmos aqui, o conjunto de cada um desses aqui, ó, se chama grânum, certo? O grânum é o quê? O conjunto de vários tilacoides juntos aqui. A ligação entre um grânum e o outro chama-se lamela, tá certo? E a gente tem outras estruturas que eu não vou comentar agora porque não faz parte do conteúdo e a gente vai acabar se perdendo. Mas o importante é você lembrar que a fotossíntese ocorre no cloroplasto e o cloroplasto lá dentro dele tem duas estruturas importantes nesse momento aqui, que é o tilacoide e o estroma, tá certo? Beleza? E como eu falei para vocês aqui, ó, cada célula vegetal pode ter de 20 a 40 cloroplastos, dependendo da região em que ele está, certo? Se tu pega uma célula de folha, provavelmente vai ter bastante cloroplasto. Se tu pega uma célula do caule, vai ter menos cloroplasto, porque pega menos luz lá, né? Células que não recebem luz não possuem cloroplastos. Imagina, o cloroplasto, qual a função dele dentro da célula? É só fazer a fotossíntese, mais nada, certo? Se é uma região que não tem luz, para que vai ter o cloroplasto lá dentro da célula? Então, região que não pega luz, não tem cloroplasto. Pensem comigo uma árvore. Qual que é a região da árvore que não pega luz? As raízes, né? As raízes não pegam luz. Para que uma célula que está localizada na raiz vai precisar ter cloroplasto? Ele não vai ter função nenhuma ali dentro daí. Entenderam? Mas se a raiz, porventura, né? Você tem a árvorezinha aí, né? E a raiz está aqui na terra. Ela está aqui. Aqui ela não tem cloroplasto, porque não pega luz. Mas se por acaso ela acabar saindo aqui para fora e voltou, essa região aqui, ó, que está pegando luz, vai possuir cloroplastos, certo? Então, toda região do organismo que pegue luz tem a presença de cloroplastos. A quantidade ela é variável, tá bom? Ok? Beleza? A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas, tá? Ou seja, quem são essas duas etapas? A fotossíntese ela vai ocorrer lá no cloroplasto, ou no tilacoide, ou no estroma. E ela vai ocorrer em duas fases diferentes, em duas etapas diferentes. Uma dessas etapas chama-se fase clara ou fotoquímica. Fase clara
ou fotoquímica. E a outra fase é fase escura ou química, certo? Só pelo nome aqui, ó, já dá para nós elucidar alguma coisa. Que na fase clara precisa ter o quê? Luz. Fotoquímica. Foto é luz. Então, essa fase aqui, ela só vai ocorrer quando tem luz. Já essa fase aqui, ela pode ocorrer com luz, mas ela pode ocorrer sem a presença da luz também. Ou seja, se nós for pensar bem grosseiramente, essa ocorre de dia, essa ocorre à noite, certo? Beleza? Mas não quer dizer que essa aqui não pode ocorrer de dia, tá? Ela pode ocorrer também, mas só para a gente tentar memorizar um pouquinho aí as duas fases aí, beleza? Nós vamos falar um pouquinho das duas aqui, o que ocorre em cada uma dessas fases aí, tá? Então, a fotossíntese ocorre em duas fases, em duas etapas. A primeira delas é a fase clara, ou fotoquímica, e a segunda fase é a fase escura ou química, ok? Fase clara, então, ou fotoquímica. Aqui tanto faz o nome que você utiliza, tá? Tem que cuidar. Às vezes lugares que vão... A fase fotoquímica, você tem que saber que é a fase clara. Ou se trazer só a fase clara, automaticamente você tem que saber que se trata da fase fotoquímica também, tá bom? Vamos lá, então. Essa fase aqui, ela vai ocorrer o quê? Obrigatoriamente na presença de luz. Fase fotoquímica precisa ter a presença de luz para ocorrer. Nesta fase ocorre a quebra da molécula de água e liberação de oxigênio. E ocorre na membrana dos tilacoides. O que você tem que lembrar da fase clara? Vai ocorrer o quê? A quebra da molécula de água. Como que é essa quebra da molécula de água? Lembram como que é a molécula de água? Não é H2O? O que vai ocorrer? A luz, através da luz, na fase clara, vai dividir essa molécula aqui, vai quebrar ela, vai formar o que aqui? Vai formar um átomo de oxigênio e vai formar dois átomos de hidrogênio. Separou os dois aqui, quebrou essa molécula aqui, certo? O hidrogênio, ele vai seguir para a fase escura, já o oxigênio não interessa aqui para a planta nesse momento aqui. O que vai acontecer? Liberar esse oxigênio para o ambiente aqui, certo? Então, o que vai ocorrer na fase clara? Quebra da molécula de água através da luz, liberando o oxigênio e ela segura quem? O hidrogênio só, beleza? Aonde que vai ocorrer a fase clara? Na membrana dos tilacoides. Lembram aqui o que eu falei que é importante lembrar dos tilacoides? Aonde que ocorre a fase clara? Nos tilacoides, tá certo? Então, a fase clara vai ocorrer a quebra da molécula de água e a liberação de oxigênio, e ela vai ocorrer nos tilacoides. Mais especificamente na membraninha que ele tem ao redor aqui dele, tá bom? Então, na membrana dos tilacoides. Uma coisa importante aqui, ó, para vocês guardarem e anotarem aí, é que se alguém pedir para vocês, ou se vocês se depararem um dia com isso, com essa situação, da onde que vem o oxigênio que nós temos na atmosfera? Da onde que vem o oxigênio? Se eu pedisse para vocês aqui, o oxigênio que nós estamos respirando nesse momento aqui, da onde que ele vem? Ele vem da água. Não vem da água? Vem da água. Da fase clara ocorre o quê? A quebra dessa molécula de água e vai liberar o oxigênio, certo? Então, ele vai vir diretamente da molécula de água, certo? Interessante e muito importante essa informação, tá? Muito mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, eu aumentei, né? Aqui a gente tem, ó, quem que é essa organela aqui? O cloroplasto. Lembram lá dentro? Cada pneuzinho desse aqui é quem? O tilacoide, tá certo? O conjunto deles forma o grânulo, né? Se nós pegar
um grânum desse aqui, que é um conjuntinho de tilacoides, e aumentar ele, é isso aqui que você vai se deparar. Cada estrutura dessa aqui, ó, chama-se tilacoide. Vocês estão vendo que tem uma membraninha aqui, ó. Aqui é que vai ocorrer quem? A fase clara. Então, a fase clara, que vai ter a quebra da molécula de água, liberação de oxigênio, vai ocorrer aqui no tilacoide. Tá bom? Beleza? Não esqueçam disso aí, ok? Pois bem, vamos para a fase escura. Fase escura. A fase escura, então, ela pode ocorrer também sem a presença de luz. Aqui, ó, também. Não quer dizer que ele não possa ocorrer com a luz. Ele pode ocorrer durante o dia, sim, mas ele não utiliza luz. Então, indiferente ele ocorrer de dia ou de noite, tá bom? Então, essa fase aqui, ela pode ocorrer à noite também. Ocorre aonde essa fase química aqui? Vai ocorrer no estroma. Lembra que eu falei para vocês do estroma? Olha ele ali, ó, de novo, ó. Estrutura importante que eu falei para vocês anotar, o estroma, que é essa área que está em verde mais clara aqui, que é como se fosse um gel, um líquido, um gelzinho, né? Tipo um gel de cabelo. Ali é que vai ocorrer o que? A fase escura. Na fase escura, então, ela pode ocorrer sem a presença de luz e vai ocorrer no estroma dos cloroplastos. Beleza? Durante o ciclo, então, o que vai ocorrer nessa fase escura aí? Durante o ciclo, moléculas de CO2, opa, aqui que está entrando o CO2, ó. Aquele CO2, aquele dióxido de carbono, aquele gás carbônico que entrou na folha, ele vai participar agora, na fase escura. Lembram lá na fase clara? O que ocorre lá? Quebrou a molécula de água, liberou o oxigênio e segurou quem? O hidrogênio. Então, ele vai pegar o quê? O hidrogênio, que veio da fase clara, vai juntar com esse CO2 aqui, certo? Vai juntar várias dessas moléculas aqui e vai produzir o que? A glicose, certo? Lembra como que é a fórmula da glicose? Vai produzir o que aí? C6H12O6, ou seja, aqui vai ocorrer uma síntese. Vai pegar os hidrogênios que sobraram lá na fase clara, várias moléculas de CO2 e vai transformar tudo isso aqui em glicose. Lembram o que é a glicose? Um açúcar, certo? Um açúcar, um carboidrato, tá bom? E aqui está o nosso cloroplasto de novo, certo? Só para representar o estroma para vocês. Aqui a gente tem os grânulos, cada pneuzinho desse aqui é quem? É o tilacoide. E aqui a gente tem quem? O estroma, que é esse espaço aqui, que é justamente onde vai ocorrer essa síntese aqui, ó, né? E a fase escura, ok? Beleza? Recordando então, ó, a fotossíntese é um processo de síntese que usa 3 fatores importantíssimos aí, certo? Que são quem? Luz, água e CO2. Esses 3 aí, a água vai entrar pelas raízes, o CO2 lá pelos estômatos e a luz solar vai ser captada pelo pigmento clorofila, ok? Pois bem, nós vamos ter 2 fases aí, tá? 2 fases que ocorrem aonde? No cloroplasto, dentro da célula vegetal. Então, cada célula tem cloroplasto. Dentro do cloroplasto é que ocorre a fotossíntese. Qual é a função do cloroplasto? Realizar a fotossíntese, certo? Se nós abrir o cloroplasto, nós vamos ter 2 estruturas importantes. O estroma e os tilacoides, ok? A fase clara. Vai ocorrer o que a fase clara? A fase clara ocorre no tilacoide, vai ocorrer a quebra da molécula de água, liberação do oxigênio e ele vai segurar os hidrogênios para ele, certo? E necessariamente precisa acontecer com a luz, porque é através da luz que é quebrada a molécula de água, ok? A outra fase escura ou química, tá bom? Fase escura ou química, ela pode ocorrer tanto com a presença de luz como sem a presença de luz, ok? O que vai ocorrer na fase escura? Vai pegar o CO2, os hidrogênios, vai juntar tudo e vai formar então a glicose, que é o açúcar, ok? E aonde que ocorre a fase escura? No
estroma dos cloroplastos, ok? Beleza? A aula de hoje é isso aí, tá? Uma forma bem simples, bem tranquila, para vocês entenderem aí o básico mesmo da fotossíntese, tá? Isso que eu falei para vocês, tudo é importante, né? Aquilo que eu falei do oxigênio, da onde que vem o oxigênio da atmosfera? Vem do quê? Do processo de fotossíntese, mas da quebra da molécula de água. Quebrou a molécula de água, liberou o oxigênio, tá bom? Um ocorre nos tilacoides, um ocorre no estroma, beleza? E nas próximas aulas, a gente vai falar para onde que vai ir essa glicose aí, tá? Porque até agora nós vimos o quê? A produção da glicose. Produziu a glicose, mas não produziu o quê? A energia que ele precisa, né? Desde as cadeias alimentares a gente vem falando de energia, energia, né? Ou seja, um organismo precisa de energia. E da onde que vem a energia? Aqui, ó. Dessa molécula aqui que ele produziu pela fotossíntese, tá? Beleza? Quando a gente, organismo, nós que somos heterótrofos, quando a gente se alimenta de uma carne, a gente busca o que? Além de nutrientes, é claro, a gente busca moléculas prontas já para nós poder fazer a quebra e obtenção de energia, que é o outro conteúdo que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de respiração celular, que é o que? A obtenção de fato da energia, tá bom? Mas até aqui a fotossíntese é a produção da molécula energética que é a glicose. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês tentam entrar em contato comigo aí, que a gente tenta talvez solucionar alguma dúvida que ainda resta para vocês, tá bom? O demais aí, um grande abraço para vocês e bons estudos e até a próxima aula.